Doc Online. António Campos foi um realizador marginal, alguém que quis ficar à margem e que só nessa margem se encontrou. O primeiro filme que vi dele foi O Vilarinho das Furnas, baseado no livro do etnólogo Jorge Dias. Para mim, ele era o único realizador de filme etnográfico em Portugal. A aldeia submersa de Vilarinho representava o fascínio pelo mundo arcaico, o fim de uma certa ruralidade. É com esta pequena introdução, acompanhada pela paisagem vasta das montanhas sitiantes da barragem de Vilarinho das Furnas, que Catarina Alves Costa dá início ao filme Falamos António Campos, realizado em 2009. Alves Costa é uma realizadora e antropóloga visual portuguesa, cujo trabalho se destaca pela fusão entre o cinema documental e a investigação etnográfica. A sua filmografia explora temas como identidade, memória, tradição e transformação cultural. Falamos António Campos é um documentário que se propõe a resgatar a memória e é a obra de um dos mais singulares cineastas portugueses. E a utilização do adjetivo singular não é abusiva. Tinha 33 anos quando pegou na câmara de filmar pela primeira vez. Os filmes iniciais foram realizados com uma película de 8mm e os aspectos técnicos aprendeu-os com os livros que ia comprando, uma vez que era autodidata. Não se lhe conhecem referências. O próprio Campos disse numa entrevista: "Não tenho nenhum filme, nem nenhum cineasta que me sirva de referência. Fiz sempre aquilo que me apeteceu, que me pareceu melhor." Esta frase é suficiente para nos dizer quanto o seu cinema diz respeito a uma espontaneidade, a um impulso interior, a uma aptidão inata para o ato criador. E isto não é descurar o trabalho de preparação que ele fazia, o mais cuidadosamente possível, com a ajuda de implantações e esbocetos, segundo as suas palavras. Por vezes aparecem-nos pessoas que nós achamos que inventaram o cinema por eles próprios. E o António Campos era uma dessas pessoas. E repare-se quando ele faz ficção, nas primeiras coisas que faz, que são ficção, é uma espécie de underground. Os enquadramentos incríveis do filme, por um lado incompreensível, né? De onde é que aquilo vem? É o tal instinto. Está bem, mas um instinto de um homem de facto tão isolado. Quando se vê as primeiras curtas-metragens dele, ainda hoje tem a sensação, mas de onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Como é que isto aparece? Quem é que faz isto? Como? Quando? Quando? Porque tem um lado intemporal. Podemos tentar encontrar algum indício que remeta para algum cineasta. Augusto M. Seabra fala das suas curtas-metragens iniciais de ficção terem qualquer coisa de cinema underground. Mas isto só serve como esteio face a uma natureza tão particular e não com um propósito vinculativo. Dizia eu que é um trabalho pouco proveitoso querer identificar uma linhagem, porque o cinema que vem dentro de si é um cinema genesíaco, sem história. As suas imagens são criadoras e não referenciais. António Campos foi um pioneiro de documentário etnográfico em Portugal, captando com a sensibilidade do país rural das décadas de 1960 e 1970. O filme de Catarina Alves Costa não apenas revisita a sua filmografia, mas também busca compreender o homem por trás da câmara, revelando as suas motivações, fragilidades e a sua paixão pelo cinema. O facto de podermos assistir a alguns dos excertos dos seus filmes é uma das mais-valias deste documentário, porque permite vislumbrar, ainda que fragmentariamente, a sua obra, que apesar de já ter sido digitalizada e exibida em alguns lugares, continua inacessível para a grande maioria da população. Ele tinha um ar e uma maneira de falar que não era nada adaptada a Lisboa. Ele veio cair da Gulbenkian, que já era finíssimo. Ele parecia um selvagem daquilo. A Gulbenkian não era lugar para ele. Nunca acolheram bem aquilo que ele fazia. Portanto, ele vegetava ali. Vindo de Leiria e sem formação formal em cinema, António Campos foi frequentemente desvalorizado ou ignorado, por não corresponder ao perfil dominante dos realizadores do seu tempo. E ainda por cima, os nossos críticos, os mais célebres, têm os livros, são umas bestas, porque acham que é um amador, mais nada. Coitadinho. Para si havia um rótulo, o de amador, que na filosofia dos cineastas Sam Brakhage e Maya Deren era um apodo do qual se deveria ter orgulho ou honra, porque amador vem do latim amator, amante, aquele que faz por amor à coisa,
que não precisa de sacrificar a beleza por uma solução fácil e explicativa ou fazer concessões de ordem publicitária. Como António Campos não tinha forma de reclamar para si um gozo individual e teórico para a sua situação excepcional, via colar-se-lhe o termo amador, de uma forma prejudicial e reducionista. Ele desenvolveu uma linguagem cinematográfica própria, que incorpora elementos do direct cinema e do cinéma vérité, mas sem abdicar de uma dimensão estética e poética. Neste documentário, a força do olhar, a natureza das imagens, as abordagens do realizador são apenas ligeiramente exploradas. A Catarina Alves Costa interessa mais investigar o homem no seu contexto social e temporal do que inventar um dispositivo cinematográfico que dialogasse, explorasse ensaisticamente ou problematizasse a obra de António Campos. Nesse sentido, não posso pedir que o filme seja outra coisa que não aquilo que é, um objeto de divulgação da obra e vida do realizador leiriense. Não se afasta da linha temporal tradicional e da biografia cronológica. O título Falamos de António Campos remete para um discurso múltiplo e oral, através de um nós subentendido e do verbo falar. E quem é este nós? São as pessoas convidadas pela realizadora. Catarina Alves Costa acaba por ter um papel diminuto dentro deste nós que fala, porque delega o discurso aos outros. Ela subtrai-se a esse papel mais crítico, servindo apenas de Cicerone, pois o seu grande gesto é ter dedicado a sua atenção a um cineasta bastante esquecido ou secundarizado. Mas entre aqueles que foram escolhidos é curioso não constar um cineasta de uma outra geração, mais novo. E isto pode dizer-nos que António Campos não fez escola, ou que o seu cinema não foi capaz de influenciar, como fez o António Reis, que dava aulas na ESTC. José Augusto França caracterizava Almada Negreiros como alguém sem mestre e sem discípulos, e esta descrição podia também aplicar-se a António Campos. Parece-lhe possível explorar uma via cinema-documento em Portugal? Eu acho que sim, há coisas extraordinárias e eu tomaria o meu sonho até, desde há muitos anos, era ter um caminhão, uma furgoneta ou qualquer meio de transporte e ter lá a máquina, ter lá os gravadores e percorrer o país, ir gravando e tratando e contactando, registando costumes que vão desaparecendo, costumes que estão, mas que nem todas as pessoas os conhecem. Enfim, eu acho que sim, que é uma via extraordinária. A estrutura do documentário é construída a partir de excertos dos filmes de Campos, entrevistas com críticos, familiares e colaboradores, bem como imagens de arquivo e fotografias pessoais. Entram figuras ilustres como o crítico Augusto M. Seabra e João Bernardo da Costa, assim como o diretor de fotografia Cássio de Almeida. Temos também o realizador Paulo Rocha, que foi talvez o único que desde cedo reconheceu nele um talento especial e chamou a atenção de outros. E José Manuel Costa, que de todos é aquele que mais tenta intelectualizar e pensar criticamente o trabalho de António Campos. Se este esforço é interessante e válido enquanto exercício crítico, a verdade é que as imagens de Campos parecem escapar à rigidez de um discurso mais académico, como se não permitissem ser compartimentadas. Catarina Alves Costa consegue urdir tão bem os diferentes depoimentos na sua estrutura narrativa que a história da vida de António Campos é contada quase sem que a realizadora intervenha com um voice-over persistente. E nos escassos momentos em que a sua voz de tom contido aparece, é precisamente nas breves imagens contemporâneas dos lugares que Campos filmou, agora captados em planos estáticos e sem dramatização. Os espaços atuais transmitem ausência, porque a vida e os costumes que António Campos salvaguardou através da imagem filmada já não existem. Este comentário é uma contribuição valiosa para o reconhecimento de António Campos como uma figura importante no panorama do cinema português. Ao recuperar a sua obra e trajetória, Catarina Alves Costa não só presta tributo a um cineasta singular, mas também convida à reflexão sobre as múltiplas formas de fazer e pensar o cinema. E se queremos falar de António Campos, é importante não esquecer o que ele pode significar hoje. Foi alguém que nunca desistiu de fazer cinema, por mais precários que fossem os meios e as condições. Fazia o melhor possível diante das limitações com que se parava. O mais interessante é que a sua obra não é um produto secundário de uma vida atribulada que apenas poderia valer pelo mito. Pelo contrário, a obra corresponde intimamente à vida. Cada filme de António Campos carrega as marcas do contexto em que foi feito, os recursos escassos, os obstáculos logísticos, a solidão necessária. Mas em vez de comprometerem a qualidade do seu cinema, essas condições tornam-se parte do próprio gesto artístico. O seu sonho era fazer ficções, mas os documentários eram aquilo que podia pôr em prática. A sua maior preocupação foi, incondicionalmente, fazer cinema.